Graça do Senhor Jesus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, para dar continuidade aqui ao seu curso básico em teologia, e a disciplina é Introdução à Bibliologia. Você continua aqui nos acompanhando pela projeção dos nossos slides, lembrando que nós estamos utilizando o livro Entenda a Bíblia, do Dr. Joe Stott, juntamente com o Instituto Supera. Nós não vamos trabalhar o livro inteiro. Vamos trabalhar umas referências bibliográficas, e essa aqui é a primeira. Dentro desse livro, vamos estudar este capítulo, o propósito da Bíblia. O que significa dizer que a Bíblia é essencialmente um livro de salvação? Como podemos entender Jesus Cristo no Antigo e Novo Testamento? De que forma a Escritura extrai de nós uma resposta de fé? A própria Bíblia declara qual é o seu tema, dito diversas vezes em várias passagens, mas talvez nunca tão sucintamente quanto pelo apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo. Desde a infância, sabes as sagradas letras. Observe, Paulo, dirigindo-se a Timóteo, que está se tornando o gigantesco bispo da igreja de Éfeso. Foi para lá que Paulo mandou a carta. Ele disse que Timóteo ele já era instruído, discipulado na palavra de Deus desde a infância. De acordo com a tradição judaica, o menino, a partir dos 5 anos de idade, ele começava a ser alfabetizado nas Escrituras. E ele chama a Bíblia de sagradas letras, que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, a Bíblia é um livro de sabedoria para tornar o homem sábio. Isto é, a fonte primária da sabedoria são as Escrituras. A fonte primária da sabedoria para o homem de Deus, para os sábios segundo o Espírito. E como que se alcança essa sabedoria? Pela fé em Cristo Jesus, que é o tema central da palavra. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para a didática, para o ensino. A palavra ensino aqui, didascalos, é o ensino metódico. É aquele aprendizado que começa e tem continuidade para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, quer dizer, para tornar o homem justo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todas boas obras. Veja só a finalidade com a qual você começou a fazer esse curso de teologia, de acordo com o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. É para que você se torne perfeito. E você, sendo perfeito, torne-se perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia te torna sábio, e para te tornar sábio, ela vai te ensinar, e para te ensinar, ela vai te repreender, e ela te repreende para te corrigir, e ela te corrige para que você seja educado como um homem justo, para que no final das contas você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Citação extraordinária do nosso amado irmão John Stott. A Bíblia é apresentada como um livro de salvação. Aqui vem a explanação que ele fez do versículo que ele citou. Talvez nenhuma outra palavra bíblica tenha sofrido tanto a partir do mau uso e da compreensão equivocada do que, entre aspas, salvação. Alguns de nós, cristãos, somos culpados pela caricatura que se tem apresentado dela ao mundo. Consequentemente, a palavra salvação tem sido para muitos fonte de vergonha ou até mesmo alvo de ridículo. Pense conosco aqui. Estudamos a Bíblia em português. E nós já estudamos a Bíblia dentro de uma tradição cristã. Isto é, nós começamos a nos interessar pela Bíblia dentro da igreja, ouvindo os nossos professores,
ouvindo os nossos pastores, os pregadores da palavra de Deus. Portanto, dentro de um nicho cristão, dentro de um ambiente cristão. E muitas vezes nós ouvimos a palavra salvação, mesmo porque o nome de nosso Senhor Jesus é justamente uma transliteração do termo salvação. O anjo disse: ele será chamado Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, esta palavra ela está um pouco desgastada ou muito desgastada, justamente por quê? Porque nós não compreendemos bem qual que é o seu conceito dentro dos originais da palavra de Deus. Lembre-se, a Bíblia foi escrita em hebraico e a Bíblia foi escrita em grego. Quem que é o Salvador? Ou o que vem a ser salvação? Nós aplicamos essa palavra num conceito meio evangélico, mas viciado pelo nosso evangelicalismo. Anota aí essa palavra para o seu repertório. Evangelicalismo é o movimento evangélico na sua totalidade, mais estritamente entre aqueles que são teólogos. O evangelicalismo é um movimento teológico. Bem, os evangélicos são a totalidade. Agora, o evangelicalismo ele é literário e ele é teológico. Nós pronunciamos tanta vez a palavra salvação e salvador que nós desgastamos o seu sentido, pensando apenas no sentido de uma evangelização, de um aceitar a Jesus, de vir à frente, de uma experiência com a igreja. Agora, quando você vai para as Escrituras, as coisas mudam. Por quê? Porque de capa a capa, voltando a falar, de Gênesis até Apocalipse, o tema ele é tratado. Aliás, o tema ele é revelado. E ele é revelado paulatinamente. Tão importante é esse tema dentro das Escrituras que Deus começa falando dele lá no Gênesis e só termina no Apocalipse, demorando mais de 1.600 anos através da Bíblia e demorando mais de 4.000 anos desde Adão até o dia dos apóstolos. Isto é, Deus vem construindo o conceito de salvação. Por isso, você precisa estudar e estudar muito para que assim você, pela palavra, possa ser repreendido, possa ser corrigido, possa ser instruído e tornar-se sábio para tratar deste assunto. Aqui no nosso curso básico em teologia, você vai estudar soterologia, que é a disciplina que trata desse assunto com mais particularidade. Vamos continuar aqui a nossa projeção. Devemos resgatá-la desse conceito tacanho com o qual a palavra tem sido com frequência degradada. John Stott entende, ele está dentro de um ambiente anglicano, ele foi pastor na igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, e você tenta pensar naquele ambiente do final do século XX, de tanto que se desgastou o conceito de salvação, salvação, que o inglês já não presta mais atenção. Aí ele entende que houve uma degradação, desceu o degrau abaixo. Pois salvação é uma palavra grande e nobre, como vou demonstrar a seguir. Todo teólogo precisa ter muita paciência para estudar a palavra de Deus, conceito por conceito, doutrina por doutrina, livro a livro, durante toda a vida. Se você tem pressa em tornar-se teólogo, pode esquecer. Nenhum teólogo é feito aqui a facão, não é levado ao forno e já sai pronto. Isso aqui é uma carreira, vai demandar tempo e paciência, palavra a palavra, texto a texto, livro a livro, e ainda montando seu próprio cabedal de conhecimento, estudando muitos comentaristas. É o que o Dr. Stott nos convida a fazer. Ele vai pegar o conceito de salvação e, neste livro Entenda a Bíblia, pouco a pouco, ele vai esmerilhar para nós. Bom, em conceito assim, ou conceitualmente, salvação é liberdade. Por quê? Porque no grego, a gente fala do sóter. Quem que é o sóter? Sóter é o salvador. Que tipo de salvador? É aquele salvador que liberta. Não só que livra, sabe, que produz um livramento. É aquele que vai ao antro da escravidão, encontra o escravo lá, enfrenta os seus algozes, os seus opressores, derrota eles, não deixando eles
por menos, e assim abre as portas da cadeia e traz o escravo à liberdade. Este é o Sóter, o Salvador. Isto é alguém que vai a campo de batalha. Salvação não é só uma doutrina que nós anunciamos do púlpito sem nos comprometer com a mensagem. Muito pelo contrário. Salvação é nos propormos a nos tornarmos os libertadores. Lógico, nós somos os corresponsáveis pela obra de Deus. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, embaixadores em cadeia. Salvação é liberdade. Sim. E também renovação. Uma vez que a pessoa ela é liberta do seu antro de escravidão, ela vai ter que ter uma nova vida, uma nova postura, uma nova identidade, um novo jeito de ser. É difícil. Uma pessoa que está viciada na sua escravidão tem a tendência de, mesmo fora das cadeias, continuar escravo. Por isso, a salvação que Jesus traz para nós é de uma amplitude que vai extrapolar a nossa vida terrena. Em última instância, a renovação do universo inteiro. Bom, sabe que quando a gente vai estudar soteriologia, você vai estudar conosco aqui, nós vamos pegar os conceitos mais fundamentalistas da palavra salvação e nós vamos trabalhar até o latitudinarismo. Então, os fundamentalistas estreitam o conceito. Os latitudinaristas, eles esticam o conceito. Você vai encontrar os restauracionistas, os universalistas, os liberais. Você vai encontrar muita gente falando sobre esse conceito. Tudo para que você possa amadurecer a sua consciência teológica. Vamos lá, doutor Stott. O Novo Testamento, portanto, concentra-se no trabalho desta salvação. Aqui, eu quero que você perceba que nós já saltamos uma das páginas do livro. E por quê? Porque nós estamos fazendo recortes do livro para poder trazer essa disciplina para você de uma maneira enxuta, econômica, mas instrutiva, e que leve você a ir atrás dessa literatura. O Novo Testamento, portanto, concentra-se no trabalho dessa salvação, a caminho do perdão, entre aspas, e da santidade. Aqui começam a vir para nós o que está dentro do plano da salvação, as virtudes que existem dentro da salvação. Primeiro, perdão. Pergunte a você mesmo, o que a Bíblia quer dizer com perdão? Às vezes a gente, pelo senso comum, quer dizer, pela opinião mais rasa, a opinião mais superficial, a gente confunde perdão com desculpas. Mas é isso que a Bíblia fala sobre perdão? Perdão é desculpar? Você vai descobrir que não. O perdão, ele exige uma satisfação pelo pecado cometido. Não é só um desculpar, tirar a culpa. É muito mais profundo. E junto com o perdão, um aditivo, um adicional, uma qualificação. Qual que é? A santidade. O que você entende por santidade? O que você sabe sobre santidade? É o que você ouviu nos sermões? É o que você aprendeu na correria? A Bíblia também pega de capa a capa o conceito de santidade para poder mostrar para nós uma construção doutrinária sobre o conceito. Aí o doutor Stott fala para nós aqui do perdão e da santidade por meio da morte do sacrifício de Jesus e do dom do Espírito Santo. Ou seja, você tem aqui 3 pessoas da Santíssima Trindade envolvidos no problema do pecado e da salvação. Quem são as 3 pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto é, a salvação não é um ato que a Bíblia apresenta à distância. Não é uma salvação remota. Não é uma salvação mediada por apetrechos da nossa religião. É uma salvação personalizada e pessoalizada em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Você, no nosso curso de teologia, vai estudar cristologia também e vai estudar pneumatologia. Vamos falar soterologia, a doutrina da salvação, vamos falar cristologia sobre Jesus, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Os apóstolos enfatizam que o perdão é possível apenas pela morte de Cristo, levando sobre si os pecados. Também vai estudar conosco aqui eclesiologia,
que é a doutrina que estuda o fenômeno da igreja. Portanto, ali nós vamos falar sobre o ministério apostólico e vai estudar conosco aqui também a armatiologia, a doutrina do pecado, tudo para construir o seu cabedal teológico, tá bem? E um novo nascimento que conduz a uma nova vida é possível apenas por intermédio do Espírito de Cristo. Mais uma vez, vamos falar sobre a doutrina da paliginésia, do novo nascimento, da regeneração, que está dentro da soterologia. Como que acontece esse novo nascimento? Acontece por meio da experiência direta com Jesus e com o Espírito Santo. Cristo e o Espírito Santo formam uma unidade junto com o Pai. E isso para nos levar à antropologia cristã. Antropologia é a disciplina teológica que estuda sobre o homem. Geralmente, a gente divide o homem nos seus três estados: no estado anterior à queda, no estado de pecado e no estado de salvação. Seu estado original, o seu estado consequente do pecado e seu estado eterno. Antropologia é a disciplina que nós vamos estudar aqui. As epístolas, por sua vez, estão cheias de instruções éticas práticas. Também no curso de teologia você vai estudar ética, que é o comportamento do cristão em relação a Deus, às Escrituras, à igreja, à sociedade, o homem de Deus no mundo. Ética cristã. Nós estamos preparando todo esse repertório para poder enriquecer o seu curso e a sua formação. Nós, do Instituto Supera, acreditamos que Deus está movendo você para poder continuar os seus estudos. Não foi por acaso que você nos encontrou. Você nos encontrou por obra de Deus. Aí faz parte da piedade, tá bem? As epístolas, por sua vez, estão cheias de instruções éticas práticas. Conforme 2 Timóteo 3,16, a escritura não é útil apenas para o ensino, para a repreensão, mas também para a educação na justiça. Quando a gente fala de ética, nós falamos de justiça, isto é, estreitar o caminho para andar corretamente, justamente. As epístolas também apresentam a Igreja de Cristo como a sociedade dos salvos, chamados a uma vida de serviço sacrificial e de testemunho no mundo. Não vai ter como a gente não estudar missiologia e também evangelismo. Seja muito bem-vindo ao Instituto Supera, seja muito bem-vindo à disciplina de bibliologia. Estudando a Bíblia, você vai encontrar todo este fundamento. Bom, na próxima aula, nós vamos aqui apresentar mais uma parte do livro Entenda a Bíblia, do Dr. Stott, onde ele apresenta Cristo na lei. Satisfação, sou o professor Rogério de Souza, até a próxima aula.